Gente, boa tarde. É bom ter vocês aqui. Essa é uma tarde que a gente separa para estudar a Palavra de Deus. É um momento de EBD nosso, né? Na verdade, não é EBD, né? Escola Bíblica, que a gente transferiu para o sábado. E aí a gente tem uma sequência de 3 aulas sobre o mesmo tema, a fim de aprofundar o tema. Tá? Então, estou feliz de ver visitantes aí. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. E vamos, então, começar. O tema de hoje é antropologia bíblica, tá? Então, a gente vai desenvolver a compreensão do homem a partir das Escrituras. E aí a gente começa com a primeira aula, que vai falar sobre sermos criados à imagem de Deus. E antes de começar a aula, eu quero trazer aqui como que eu vou organizar essa aula para que a gente saiba em que passo a gente está. Teremos aqui os aspectos preliminares primeiro, tá? Onde eu vou explicar a importância da doutrina do homem e também o homem como pessoa criada, e eu vou explicar isso depois. Depois eu vou desenvolver a imagem, o homem à imagem de Deus sob a perspectiva bíblica e teológica, tá? Então, a aula vai ser separada nesses 2 momentos. Começando com os aspectos preliminares, é muito importante a gente entender como que o nosso conhecimento sobre a antropologia afeta a nossa compreensão de mundo. Não é possível viver alheio a isso. Assim como na teologia, não tem como viver sem fazer teologia, também não é possível você viver sem uma compreensão sobre o homem. O que vai mudar é se essa compreensão ela é bem embasada ou não. Assim como a teologia. Você pode ter uma teologia boa, uma teologia ruim, mas todos têm, né? Então, o objetivo aqui é que a gente possa construir uma antropologia mais robusta, tá? Já que a gente não tem como fugir disso, não tem como viver alheio a algum tipo de compreensão sobre a formação do homem, a gente vai construir essa antropologia mais robusta. Mesmo que a gente jamais tenha debatido sobre esse tema, cada um de nós tem uma compreensão sobre de onde o homem veio, qual é o seu propósito, e esse tipo de pergunta, muitas vezes, ele está respondido na nossa mente, mesmo que a gente não exteriorize isso. Tá? Isso está dentro da gente. E nós somos afetados por algumas linhas de pensamento muito correntes em nosso tempo. Tá? E eu vou trazer a luz aqui a elas, antes da gente entrar efetivamente na antropologia bíblica, né? Porque é importante que a gente desvende, denome algumas compreensões que a gente possa ter. Primeiro, eu quero falar sobre o existencialismo, né? Para os existencialistas, a existência ela precede a essência. Então, o ser humano ele não tem um propósito definido. Primeiro, ele existe, e depois esse propósito ele é construído no decorrer da sua vida, com base nas suas ações, com base no meio que ele está inserido. E aí vocês podem facilmente identificar como que isso é separado, apartado de uma visão bíblica, porque nós sabemos que o homem ele é criado com um propósito específico, e isso já está nele antes mesmo da sua criação. O propósito de Deus para com a sua criação é anterior à existência do homem, né? Então, essa é uma visão que a gente tem corrente no mundo, mas que muitas vezes afeta e entra na igreja, entra na compreensão como nós entendemos isso. Além disso, também tem o humanismo, né, que coloca o homem no centro das preocupações éticas, no centro da cultura, e o homem ele está ocupando um protagonismo que, na nossa visão, não lhe é devido. Então, a nossa ética ela é baseada na razão e não em um ser externo. Então, eu vou definir o que é ética, o que é moral, com base na razão, desconsiderando Deus. Tá? São visões que desconsideram Deus. E o niilismo também, que tem o seu autor mais conhecido, que é o Nietzsche, ele fala da morte de Deus, né? Porque, na visão do niilista, não há sentido na vida, não há propósito, é um grande vazio. E aí não há nenhum tipo de referência absoluta. E isso, muitas vezes, também entra na igreja. Tá? É absolutamente oposto à fé
mas a gente, às vezes, tem que lidar com pessoas que professam a fé, mas compartilham dessas ideias, né? Existencialistas, humanistas, nihilistas. E a gente percebe que, na sociedade, à medida que a crença em Deus é mais rara, o homem ele vem ocupando um papel de protagonismo. Tá? Então, ao passo que a sociedade está mais descrente, o homem ocupa esse papel. A bem da verdade é que a gente não consegue ficar sem um Deus, mesmo que esse Deus seja o próprio homem. E aí a gente levanta ídolos, né, Deus com D minúsculo, para substituir o espaço que na mente desse mundo não é ocupado por Deus. Então, a gente acaba vivenciando o que seria a formação, talvez, de um novo humanismo, assim, colocando o homem como protagonista e com base em quem tudo é referenciado, tirando da história Deus. E eu vou trazer um exemplo aqui que deixa ainda mais claro como que a nossa compreensão acerca dos seres humanos tem uma repercussão prática em nossas vidas. Por exemplo, o marxismo é uma visão materialista da natureza humana, que entende que o homem ele é produto da natureza, então, portanto, ele não foi criado à imagem de Deus, então Deus não existe no marxismo, e que o problema ele é do meio e, portanto, é resolvido pelo meio. O marxista ele não acredita em um bem externo, ou então em um padrão externo de moral ou de ética que tem em si, ou que encontra nele a razão de todas as coisas. Somente o meio se justifica, porque o homem ele é produto da natureza. Então, já que os seres humanos eles surgem, eles são construídos através de uma estrutura social, os males eles também surgem dessa estrutura, e a nossa busca é para eliminar o mal dessa estrutura. E tudo gira em torno dessa construção, deixando de fora Deus. Não é possível pensar, por exemplo, em pecado, quando o mal ele está dentro da estrutura. O mal não é o homem, o mal não é anterior ao homem, não é a queda, não é o pecado, mas o mal é a própria estrutura em que o homem está inserido, então é necessário haver uma intervenção na estrutura. E já que a Bíblia ela nos orienta e nos diz que o homem está necessariamente ligado a Deus, a gente deve afastar da nossa compreensão qualquer tipo de antropologia que não considere isso. Então, é um filtro interessante para ler esse mundo. Diante das possibilidades que o mundo nos oferece, eu preciso me questionar se essa possibilidade considera Deus. Uma antropologia que desconsidera Deus por completo deve ser afastada de uma compreensão cristã, necessariamente cristã. Tá? A gente vê também que algumas noções não cristãs elas se infiltraram, né? Como eu falei, isso é muito comum nos nossos tempos, e um exemplo disso é quando nós consideramos os pecados da carne, né, como o adultério, por exemplo, muito mais sérios do que os pecados do espírito, como orgulho, ciúme, egocentrismo. Se a gente fosse colocar numa balança, a gente considera a carne má por essência, o que é uma influência da filosofia, não é a visão bíblica necessariamente. A gente é influenciado por isso, e aí a nossa compreensão de alguns pecados torna-se mais pesada do que outros. Inclusive, a gente, no nosso PG, está estudando alguns pecados intocáveis, alguns pecados que a gente, em geral, não lida, né? Como a impaciência, a ira, a impiedade e outros pecados que estão nos nossos dias, mas não são esses escandalosos, como o adultério, por exemplo, como outras coisas que a gente lida com mais energia dentro da igreja. Tá? Então, isso é uma influência de uma compreensão da filosofia grega na forma como a gente está entendendo pecado, na forma como a gente está entendendo a própria teologia. Tá? Seguindo, eu quero falar com vocês sobre o homem ser uma pessoa criada. Tá? E aí eu utilizo, vocês vão entender por que eu estou usando esses termos, mas eles têm significados específicos. De início, é importante pontuar que a nossa existência ela não é autônoma ou independente. O homem não existe fora de Deus. Não há verdadeira existência no homem. O termo mais correto seria uma subsistência. Em verdade, o homem ele existe em Deus. Tá? Significa que
Deus não é só fundamental para dar vida ao homem, mas também para sustentá-la. Não só ao homem, mas bem como a toda a humanidade e toda a criação. É sustentada pelo poder de Deus. Então, esse é um ponto inicial. Isso está bem descrito em Neemias 9:6. Eu trouxe o texto ali para a gente ler, que diz o seguinte: só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Agora, tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Significa que Deus não só criou, mas conserva a vida em toda a criação. Ele tem esse papel. E aí, o homem, ele não é só uma criatura, mas ele é uma pessoa, o que significa que ele não só é criado e sustentado, mas também é dotado de algum nível de independência. A independência do homem ela não é absoluta, mas relativa, mas é bem verdade que o homem não é uma marionete, não é um robô, ele pode fazer suas escolhas. Então, essas duas ideias, elas coexistem. Negar qualquer um desses lados, desse paradoxo, significa não fazer justiça ao ensino bíblico. O ensino bíblico nos ensina as duas coisas. O homem é criado diante da soberania de Deus, é sustentado pelo Senhor, mas também tem liberdade relativa dentro dessa criação. Então, por isso que, nesse momento, a gente está definindo como uma pessoa criada. Então, uma pessoa no sentido de ter liberdade e criada porque foi criada por Deus. E esse mistério, digamos assim, essa afirmação, ela não precisa ser plenamente compreendida pela gente, porque é a forma de Deus fazer, mas ela precisa ser aceita, porque é o ensino da Bíblia. Lidar com dependência e liberdade ao mesmo tempo é muito desafiador, parece incompatível a gente falar que o homem é dependente e, ao mesmo tempo, tem liberdade. Se a gente observa nosso crescimento, quando crianças, nós somos plenamente dependentes. E, ao passo que isso avança, essa dependência torna-se liberdade. Então, não há, quando você está livre e é adulto e independente, não há mais resquícios daquela dependência anterior. Então, na nossa vida, a gente não consegue encontrar um paralelo tal qual existe, então, na criação do homem. Tá? Todas as antropologias que o mundo nos sugere, ela não considera o homem como criatura. Essas antropologias, elas desconsideram que o homem ele é um ser criado. Então, como eu falei, uma forma de filtrar esse tipo de conhecimento, esse tipo de teoria, ela desconsidera a Deus e, num segundo plano, e por consequência disso, também desconsidera que o homem ele é criado. Essas antropologias elas consideram o homem como fruto do seu meio, como resultado daquele meio, ou anteriormente bom, ou anteriormente mal, mas alheio de Deus. Não consideram o homem como um ser criado por Deus. Na verdade, é apresentada uma visão distorcida do homem, muitas vezes deificada. O homem ele é visto como o Deus de si, sabe? Ele tem um lugar de protagonismo como a gente não encontra nas Escrituras. Por outro lado, se a gente está lidando com antropologias deterministas, o homem ele não tem qualquer agência no que ele faz, ele só é guiado pelas ações pré-determinadas, que também é um outro extremo que a gente deve combater, porque ela não atende à individualidade do homem. Cada um faz as suas escolhas e é responsável por elas. Então, essas antropologias deterministas, elas desconsideram isso. Tá? Também é uma visão distorcida do homem. E aí, aqui, eu faço uma distinção e um ponto de atenção importante, porque, em geral, a teologia calvinista ela tende a uma antropologia mais determinista. Ela entende, ela amplia e ela tem muita atenção com a soberania de Deus, com a verdadeira soberania de Deus, a gente crê nisso, mas, às vezes, ela desconsidera essa individualidade e essa responsabilidade. Ao passo que uma teologia arminiana ela pende para o outro lado,
porque ela cobra muito das atitudes do homem, mas desconsidera a soberania de Deus e essa ênfase também no homem ser um Deus, no homem ser um ser criado por Deus e debaixo da sua soberania, debaixo da sua vontade. São pontos de atenção, porque nenhum dos dois extremos é saudável. A gente precisa considerar e construir uma teologia saudável, sem pender para um lado ou para o outro. E isso é o mais difícil, né? Porque estar em algum extremo é muito fácil. A gente entende aquilo como verdade absoluta e não considera nenhuma nuance, mas o equilíbrio ele é muito mais difícil. E esses são, então, os conceitos preliminares. Em qualquer momento que vocês queiram, vocês podem perguntar, tá? Então, fiquem à vontade. Então, uma aula comum. Então, podem fazer quantas intervenções quiserem. Obrigado, Roberto. Está precisando mesmo. Agora eu vou falar, agora é a parte mais robusta da aula, sobre a imagem de Deus no homem. Tá? Eu vou começar falando do ensino bíblico, depois eu vou uma abordagem teológica. E, dentro do ensino bíblico, eu vou começar com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele não tem um material amplo falando a respeito da imagem de Deus no homem. Né? Ele tem um material objetivo, mas são poucos versículos, por assim dizer. E todos eles estão concentrados em Gênesis. A primeira delas é aqui em Gênesis 1, 26 a 28, que diz o seguinte: E Deus disse: Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, perceba que quando Deus cria os animais, isso está nos versículos anteriores, nesses aqui você não vai perceber, né, mas no texto anterior, que certamente todos vocês já passaram, ele diz que cada animal foi criado segundo a sua espécie. Mas quando Deus se dirige ao homem, ele o cria conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente já vê uma distinção entre o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e os animais que foram criados conforme as suas espécies. Esse autor, o Bavinck, ele trouxe essa seguinte reflexão: o mundo inteiro é uma revelação de Deus, um espelho das suas virtudes e perfeições. Cada criatura é, ao seu próprio modo e em sua própria medida, uma personificação de um pensamento divino. Mas dentre todas as criaturas, somente o homem é a imagem de Deus, a mais elevada e a mais rica revelação de Deus, e, portanto, cabeça e coroa de toda a criação. Então, toda a criação, ela revela ao Senhor. Né? A gente aprende isso em todas as Escrituras, revelação geral, e diversos outros ensinos que nos trazem isso. Mas o homem, ele o faz de maneira especial e distinta. Tá? Então, o homem ele tem uma maneira distinta de toda a criação, porque somente ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E como vocês podem perceber, no texto bíblico que a gente acabou de ler, utiliza-se o plural quando Deus vai criar o homem. Tá? Então, esse plural utilizado, a gente não pode chegar a dizer que esse plural ele indica a Trindade, porque a gente estaria extrapolando os limites possíveis de interpretar o texto, mas ele indica uma pluralidade, indica que Deus ele vive em uma pluralidade. Mais à frente, com a revelação das Escrituras, com a progressão dessa revelação, a gente consegue olhar para trás e entender que ali naquele momento em atuação estava a Trindade, mas com esse texto em específico, Deus revela ali a sua pluralidade em criar o homem. Alguns teólogos, algumas correntes falam de um plural de majestade, mas não é
a interpretação mais adequada, porque esse plural não é usado em nenhum outro momento do texto bíblico, né? Então, assim, a melhor interpretação é que Deus está criando em pluralidade. Sim. Uhum. Sim. Isso responde tantas questões, né? Porque às vezes a gente vive com um vazio tão grande dentro da gente, e uma falta de propósito, e às vezes você se vê perdido, né? Então você olha para a sua situação, para a sua casa, para o seu trabalho, e se questiona, bom, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui, né? E essa colocação do Leonardo, é muito adequada, porque a gente é lembrado do motivo pelo qual fomos criados. E isso vai de encontro com as outras antropologias, porque elas não pensam em propósito. Por exemplo, o existencialismo, né? Não pensa em propósito antes da criação. Mas, com isso, a gente vê que já há um propósito na criação do homem, já no momento da sua criação. Então, ótima colocação, é isso mesmo. E falando sobre os vocábulos, né? Imagem e semelhança, essas palavras que aparecem ali. No texto original, não há uma conjunção entre essas palavras, tá? Só que nas traduções, na Septuaginta e na Vulgata, foi incluída e entre uma e outra. Então, a nossa imagem e a nossa semelhança. O que faz com que a gente, muitas vezes, olhe para esse texto e entenda imagem e semelhança como coisas distintas. Mas a melhor interpretação, ou a interpretação que a gente vai seguir, digamos assim, é a interpretação de que ambas podem ser entendidas como sinônimos. Tá? O objetivo delas nesse texto não é destacar coisas distintas, mas é a mesma coisa. Ser a imagem e semelhança são coisas que andam juntas. Não dá para distinguir uma da outra. Então, já para explicar, porque às vezes a gente faz alguns malabarismos, né, com o texto bíblico e cria-se, mas a imagem é isso, é semelhança, e aí amplia, e isso é muito perigoso, né, na verdade. Então, um ambiente seguro é entender imagem e semelhança essencialmente como a mesma coisa, né, que fomos criados, então, à imagem de Deus. E uma coisa importante que tem no versículo 31 é que Deus diz que essa criação era muito boa. Diz que viu Deus, que tudo quanto fizera, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Naturalmente, quando o texto fala tudo quanto fizera, inclui o homem, né? O homem e toda a criação. O que nos lembra que o homem ele não foi criado depravado, não foi criado pecaminoso, mas ele foi criado íntegro e santo. O estado inicial do homem ele era um estado de santidade. Não era pervertido de nenhuma forma. É bem verdade que o homem ele tinha a opção e a possibilidade de pecar, tanto que exerceu, né? A gente sabe o que aconteceu com a história depois. Mas na criação, o homem ele era íntegro, a imagem de Deus estava, por assim dizer, eu não vou usar o seu auge, porque eu vou mais na frente explicar isso, mas ela estava... Plena. Vamos usar essa palavra no homem naquele momento, tá? Porque não tinha sido corrompida. Gênesis 5, 1 a 3, o texto diz assim: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Perceba que esse texto só traz semelhança, né? Ele não traz imagem e semelhança, o que não é um problema, tendo em vista ambas as palavras terem ali a mesma função. Algumas pessoas, elas acreditam que no momento da queda, alguns teólogos vão por essa linha, de que o homem perdeu a imagem de Deus.
tá? Que essa imagem de Deus ela foi absolutamente perdida. Mas, em Gênesis 5:1, não considera isso. Na verdade, é mais seguro a gente considerar que a imagem de Deus ela foi manchada, ela foi maculada. Tá? Então, o homem hoje, mesmo em seus pecados, ele carrega a imagem de Deus de uma forma deficiente. Ele não traz de uma forma plena, como foi em sua criação. Tá? E aí, a gente... um minuto só. Tá. Afirmar que o homem perdeu a imagem de Deus é ir além do texto bíblico, o que não é seguro. Tá? Então, às vezes, a gente também cria nesse sentido, mas o homem, na verdade, a imagem de Deus foi maculada. E como aqui o texto fala que Adão gerou um filho à sua semelhança, a gente pode inferir que Sete ele foi portador da imagem de Deus e também que Adão transmitiu a corrupção e a poluição ao seu filho. Então, veja bem, a gente está falando num contexto pós-queda, onde a gente reconhece que, no nascimento de Sete, Adão transmitiu tanto a imagem de Deus, mas não só como ela foi dada a ele, mas a imagem de Deus maculada pelo seu pecado, que é o pecado original, o qual todos nós herdamos. Então, isso também é transmitido a Sete. Tá? E aí, a gente, lembrando, a imagem de Deus ela não foi perdida, portanto, está presente ainda. No texto de Gênesis 9:6, diz assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. A gente está falando aqui depois do dilúvio. Né? Então, perceba, mesmo depois do dilúvio, Deus ele considera o homicídio um pecado grave por ser um pecado que ataca alguém que porta a imagem de Deus. O que corrobora com a ideia que eu acabei de falar, que a imagem de Deus não foi perdida, mas maculada. Se ela tivesse sido perdida, esse texto não poderia ter sido escrito, porque a razão pela qual Deus escreveu isso, ele diz, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, aquela pessoa vítima do assassinato, ela é portadora da imagem de Deus mesmo após a queda. Tá? Então, isso corrobora com a ideia que eu acabei de explicar. E é isso. Então, quando alguém tira a vida de um ser humano, ela não está atacando somente ao ser humano, mas ela está afetando, ou melhor, ela está ferindo ao próprio Deus. Ela está indo contra o próprio Deus, porque aquele ser humano, por piores atrocidades que ele tenha cometido, ele é a imagem de Deus. Tá? Exatamente, é terrível. Né? Então, isso a gente estava falando sobre isso no PG também, falando sobre ira, sobre como que a gente lida, né, com as situações adversas, e a gente vê tanto casos de linchamento, casos de retaliações que levam à morte, mas por pior que tenha sido o crime, o pecado, o que aquela pessoa fez, ela continua tendo a imagem de Deus nela. Mesmo, então, isso é importante, porque às vezes a gente tem sede de vingança. Né? Às vezes a gente quer exercer vingança com nossas próprias mãos, mas a gente precisa olhar para cada um e entender que ele carrega ali a imagem de Deus. Tá? Vamos lá. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, quero começar com Tiago 3:9, que diz assim: com ela, a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então, essa passagem, de novo, né, nos lembra que as pessoas elas carregam a semelhança de Deus, e percebam que o próprio texto bíblico ele intercala entre imagem e semelhança, às vezes as duas, às vezes uma só. Essa pessoa carrega a semelhança de Deus, mas mesmo que a queda tenha afetado, essa pessoa continua carregando essa imagem de Deus. E esse texto, ele naturalmente não se dirige somente aos crentes, né? Não está falando aos irmãos ou coisa do tipo, mas a todas as pessoas que existem, porque elas carregam a imagem de Deus. Quando a gente amaldiçoa qualquer pessoa, o próprio Deus é desonrado com isso.
Então, isso é grave e a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, isso precisa estar muito presente na nossa forma. Isso tem que estar presente dentro da gente, porque vai mudar a forma como nós lidamos com o outro, né? Às vezes, a gente é muito displicente em lidar com os outros. Às vezes, a gente, com muita facilidade, se ira ou então age mal em relação ao outro, mas a gente precisa olhar e entender que ali há uma pessoa que carrega a imagem de Deus. Tá? Romanos, capítulo 8, verso 29, diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, até o momento, eu tenho reforçado com vocês a ideia de que, apesar da queda, o homem continua a carregar a imagem de Deus. Agora, esse texto nos lembra que, apesar do homem carregar a imagem de Deus, existe um caminho a ser seguido. Porque nós fomos predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho. Se nós fomos predestinados com essa finalidade, significa que não somos. Então, atualmente, nós não temos a imagem de Deus como deveríamos ter, e essa é a carreira que todo cristão deve seguir. Né? Significa que a nossa imagem, a imagem que a gente carrega, foi corrompida, e então a gente tem um caminho a seguir agora para ser conforme a imagem de Deus. Tá? E esse é o propósito, o objetivo do homem. Lembrando, reforçando a ideia que o Léo começou a construir, que o nosso propósito deve ser resplandecer a Deus, fazê-lo conhecido, mas também voltar, ou melhor, ter restabelecida essa imagem de Deus. Então, fazer isso e buscar, então, ser aperfeiçoado pelo Espírito para resplandecer essa palavra, essa imagem de Deus. O texto de 2 Coríntios 3, 18, diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, nós, que somos o povo de Deus, a gente continua refletindo a glória do Senhor. Enquanto a gente está refletindo, a gente é transformado nessa mesma imagem, que é a imagem de Cristo. Então, ao refletirmos, isso não só tem um efeito para fora de nós, mas também tem um efeito para dentro de nós. E essa transformação, ela vem do Senhor através do Espírito. Então, refletir a imagem de Deus não é uma atribuição, ou não é algo que fazemos para o outro, mas também para nós mesmos. Tá? Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, percebam, a gente é despido da velha natureza e essa nova natureza, ela nos reveste segundo a imagem daquele que a criou. Então, a imagem de Deus sempre é a referência para onde nós devemos seguir. Nós que fomos maculados, a gente deve se despir dessa natureza maculada e caminhar em direção à imagem de Deus, que é a nova natureza. Tá? E o objetivo da redenção é esse, é erguer o homem a um nível mais alto do que ele estava antes da queda. Então, foi por isso até que eu não permiti utilizar que o homem ele foi criado com a imagem de Deus de forma plena, porque o homem tinha a possibilidade de pecar. Na eternidade, nós não teremos a possibilidade de pecar, e essa sim é a forma plena, no sentido de que nós desejaremos e não teremos a possibilidade, como Adão teve um dia e escolheu o pecado. E nós, um dia, estaremos tanto restabelecidos dessa imagem, como protegidos de qualquer inclinação do mal. Tá? E Efésios 4, 21 ao 24, diz assim: se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo a verdade em Jesus... Não, esse texto começou do meio, né? Sem a Bíblia aqui, mas vamos lá, vamos começar do 22.
Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a revestir a sua nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, uma coisa importante também é que essa nova natureza ela não vem através do esforço humano, porque assim como Deus nos criou no princípio, é Ele que nos dá essa nova vida, que nos reveste, para que a gente possa, então, ter essa imagem restabelecida. Todos esses textos que a gente leu, né, Romanos, 2 Coríntios, Colossenses, Efésios, eles voltam na ideia de que a nossa relação, nossa redenção em Cristo é com o propósito de nos fazer semelhantes a Deus como já fomos um dia. É o resgate de uma imagem que nós já carregamos quando fomos criados. Então, o propósito da redenção é que a gente possa ter restabelecido essa imagem que já esteve sobre cada um de nós, né? No caso, sobre Adão e Eva na sua criação. Bom, agora, vamos passar para o resumo teológico. A gente passou um pouco por algumas passagens do Antigo Testamento, algumas passagens do Novo Testamento, e agora eu venho trazer aqui alguma abordagem um pouco mais teológica disso. Tá? Vamos lá. Afirmação... Tá, isso é importante. Desculpa, eu estou um pouco desconcentrado, então vamos lá. Quando a gente fala que o homem foi criado à imagem de Deus, o que vem à mente de vocês? Quando eu digo assim, bom, vamos lá, pensar aqui em Adão e Eva. Foram criados à imagem de Deus. Quais eram as características e como que eles revelavam o fato de terem sido criados à imagem de Deus? O que revela ou como que é externalizado um homem e uma mulher que foi criado à imagem de Deus e carrega essa imagem? Criatividade também. Uhum. Sim, sim. Sim. Isso é importante. Então Mateus ele trouxe uma ideia de... na cultura, né? Talvez falando de mandato cultural, alguma coisa nesse sentido. Aí o Tiago já trouxe alguma ideia de como que ele vai reproduzir características próprias de Deus, atributos comunicáveis de Deus. Né? E isso é verdade. É importante a gente ter em mente, os dois são verdade, né? De que um homem que é a imagem de Deus... ele necessariamente é obediente a Deus e ama a Deus de todo o seu coração. Porque, às vezes, a gente pensa em imagem de Deus, semelhança, como algo físico, externo, alguma coisa assim, então, eu vou exercer isso. Mas esse interior é o fundamental. Um homem que é a imagem e semelhança de Deus, ele ama a Deus e é obediente a Deus em todo o seu coração. Então, isso é fundamental. É um anacronismo, né? A gente tá dando... Acho que sim. A gente está trazendo um conhecimento posterior, um conceito posterior para uma ideia anterior, né? Mas, tendo em vista antes de terem pecado, sim. Acho que não tem por que não. Né? Mas não é a linguagem que se usa, né? Eles estavam ali de forma plena, então, amando a Deus, em comunhão com Deus, tá? E aí, trazendo a ideia também que o Léo trouxe antes, que ser a imagem e semelhança significa que a gente deve refletir a Deus. Tá? Então, o homem ele foi criado para refletir a Deus e também para representá-lo aqui na Terra. Essa representação ela é muito importante porque é como se fôssemos embaixadores, ou, na verdade,
somos embaixadores, né? Nós somos embaixadores e, por sermos embaixadores, isso traz uma série de consequências. Tá? Nós representamos a autoridade que nos enviou, o embaixador faz isso, ele promove os interesses da nação de onde nós viemos, e também apoia e defende aquilo que Deus apoia e defende. A gente traz para a Terra um embaixador como efetivos representantes do reino de Deus, carregando essa responsabilidade e trazendo para esse mundo a luz que vem de Deus através de nós. Porque Deus é a fonte disso e nós temos essa responsabilidade como embaixadores de Deus. E essa função é muito importante, fazer Deus conhecido através da nossa presença, onde quer que estejamos. Então, de novo, pensando em propósito, um propósito para onde quer que você esteja, é fazer Deus conhecido através do seu comportamento. O seu comportamento ele deve refletir, espelhar e manifestar virtudes, atributos e desejos de Deus para esse mundo. Então, essa já é a missão da nossa vida, digamos assim, independente de onde esteja. Uhum. Sim. Sim. E é bem verdade que, racionalmente, você não vai entender isso, né? Essa transmissão, tanto a forma como toda a humanidade estava em Adão, como também toda a humanidade não, todos os seus estavam em Cristo, você não vai entender de forma racional, né? Mas isso é bem verdade, né? Então, e parece até que a gente faria diferente, né? Cada um de nós faria como Adão fez, né? Uhum. Sim. É uma grande responsabilidade e um grande propósito de vida, né? Então, esse é o grande propósito dentro do qual todos os outros estão abarcados, né? Além disso... ali era só a introdução. Existe um aspecto estrutural e funcional da imagem de Deus, né? Em qual sentido? O homem ele continua carregando em si a estrutura da imagem de Deus, mas a função ela é violada. Tá? Berkhof traz essa ideia no sentido de que a gente tem essa estrutura, a gente tem aquilo que é necessário para refletir a Deus, mas as nossas volições, as nossas inclinações, os nossos desejos estão maculados de modo que a gente não usa. É como uma ave que tem asas, mas não voa, né? Então, você tem, mas ela está impedida de fazê-lo em razão de ter sido maculado pelo pecado. Tá? Então, o homem ele foi criado à imagem de Deus de forma integral, mas hoje ele não consegue exercitar isso de forma plena. Tá? E algo muito importante é que Cristo é a verdadeira imagem de Deus, né? Por excelência, quando a gente fala de imagem de Deus, a gente está se referindo a Cristo, né? Ele é a imagem de Deus invisível. O texto de Colossenses traz isso. Então, assim, quando a gente pensa em imagem de Deus, uma referência é Cristo, em seu comportamento, e por isso a amabilidade,
o amor ao próximo, tudo isso tem que estar espelhado nele, né? E não são outros atributos além desses, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na relação do homem com o próximo, com Deus e com a natureza, isso tudo está em Cristo. Tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre a tríplice relação, que é a relação do homem com Deus, com o próximo e com a natureza, mas isso a gente vê em Cristo. Porque Cristo está inteiramente voltado para Deus, a sua vida ela é em função de Deus, a gente vê uma vida consagrada a Deus, de forma perfeita, por assim dizer. Além disso, ele também é inteiramente voltado ao próximo, de modo que ele atende às necessidades que chegam até ele, realiza cura, alimento, perdão, principalmente, e está pronto a socorrer tudo aquilo que chega, e também demonstra domínio sobre a natureza, né? Tem o episódio que ele acalma o mar, que ele anda sobre as águas, e que ele demonstra que tem esse poder sobre a natureza, né? E então, quando a gente olha para Cristo, a gente tem essa tríplice relação, que do homem é voltar-se para Deus, voltar-se para o próximo e exercer domínio sobre a natureza. E aí, quando o homem se voltar para Deus, significa que o homem compreende que a sua existência depende de Deus e que o seu sustento também, né? Que ele é completamente dependente e responsável, como eu falei, né? Então, é a pessoa criada, então ele é dependente e responsável. E essa é a primeira relação que o homem tem e que dela decorrem as outras também. Agostinho falou algo bem interessante sobre isso, que ele disse o seguinte, ele tem uma forma muito própria de escrever, né? Muito bonito. Tu nos fizeste para ti mesmo, e nossos corações não descansam até encontrarem o seu repouso em ti. Então, perceba, né? Essas palavras, poucas palavras de Agostinho, né? Em uma linha você escreve isso, mas é absolutamente profundo. A finalidade da criação do homem é inclinar-se para o próprio Deus, e quando a gente encontra ele, a gente encontra verdadeiro repouso. Da mesma forma, e no mesmo sentido, Calvino também trouxe essa ideia com as seguintes palavras: todos os homens nascem para viver com o fim de que possam conhecer a Deus. Então, a finalidade do homem é ter um relacionamento com Deus. Além disso, o homem também deve ser voltado aos seus semelhantes, né? Significa que a gente deve exercer para com o próximo atributos que Jesus exerceu, né? De compaixão, de amor, de cuidado, e também a própria relação matrimonial ela manifesta isso, né? Pensando na união entre homem e mulher, isso faz com que o homem ele exerça a sua humanidade de forma mais plena, tá? Essa união entre homem e mulher, ela é um ambiente propício para amar o próximo e exercer isso que nós somos chamados a fazer. Além disso, também somos chamados a dominar a natureza, né? E aí, quando a gente fala de dominar a natureza, a gente está tocando em um ponto que muitas vezes a teologia não toca, né? Isso é interessante, porque ele é deixado de lado, a gente fala pouco sobre isso. Mas é usar com responsabilidade os recursos que Deus nos dá, cuidar da criação, tirar proveito para si e para os outros, mas preservar esse mundo que nos foi criado, porque também é importante para Deus e é criação de Deus. De alguma forma, também reflete o caráter de Deus, não como o homem, que é diferente, como eu falei, mas também reflete o caráter de Deus. Então, nós somos chamados a sermos uma espécie de vice-regente, que a gente domina a natureza como se fôssemos, então, representantes. Assim somos, né? Representantes de Deus. Uhum. Sim. Para cuidar, né? E às vezes a gente é tão agressivo e irresponsável no uso dos recursos que Deus nos dá, né? E essa também é uma falha, né? Uhum. Aqui mais ou menos, né? Itaboraí mais ou menos. Pelo menos. Um afastamento muito grande, né?
Isso. É verdade, né? Com essa sociedade que a gente vive, isso está tão distante de nós, né? As coisas elas chegam já processadas, ultraprocessadas, e a gente se afasta disso. Mas é uma forma também que Deus chamou para criar. Então, o uso responsável dos recursos, né? O cuidado com a ecologia e coisas do tipo. Então, também algo para o qual nós somos chamados. Eu vou pular alguns tópicos, porque hoje, de modo excepcional, eu passei do tempo, né? Eu nunca passo do tempo. E aí eu vou passar aqui para as observações finais, porque elas trazem uma conclusão boa. Porque, de alguma forma, ali a gente ia trabalhar um pouco mais essa questão da queda, de como que a gente deve exercer a imagem restaurada. Então, eu vou precisar pular e vou para as observações finais. Bom, primeira observação, eu separei 4 observações aqui para a gente concluir. A primeira é que a gente deve sempre olhar o homem à luz do seu destino, né? A gente não pode olhar para o homem como um fim em si mesmo e ignorar todas as consequências disso e tudo que se dá na sequência. Em outras palavras, a perdição futura de todos aqueles que não estão em Cristo deveria nos constranger a um viver mais santo. Então, quando eu me lembro de que, para toda a eternidade, pessoas que estão afastadas do Senhor terão uma punição eterna, isso deveria me levar a uma vida mais santa e nos dedicar mais ainda a isso. E isso também deve nos levar a testemunhar a respeito de Cristo e da sua salvação. Porque quando a gente olha para o outro e percebe esse destino eterno, a gente percebe que pessoas estão caminhando para a perdição eterna. E muitas vezes nós não fazemos nada. Então, trazer isso, refletir a Deus e manifestar essa nossa responsabilidade como embaixadores de Deus, deve ser algo que devemos ter mais cuidado ainda ao saber para onde todos estão caminhando, sem Deus, né? A segunda observação é que o homem e a mulher, eles juntos, eles compõem a imagem de Deus. O homem ele não é chamado para manifestar a imagem de Deus de forma solitária, tá? Então, a Bíblia ela não lida com isso. Inclusive, ela nos chama para viver em comunidade. Nós não somos chamados para uma vida isolada. E também nos chamamos para viver em comunidade dentro do casamento. Então, refletir a imagem de Deus de forma mais plena acontece em comunidade, tanto entre homem e mulher, como também dentro de uma comunidade, de uma igreja. Tá? Além disso, a doutrina da imagem de Deus tem importantes implicações para a tarefa evangelística da igreja. Tá? Quando a gente olha para o outro, independente das suas escolhas, independente dos seus pecados, e consegue enxergar a imagem de Deus naquela pessoa, a minha forma de lidar com ela é diferente. E isso é muito importante, porque nós lidamos com pessoas, dentro de nós talvez a gente lide pior com algumas pessoas do que outras, a partir de algumas coisas que a gente tem na nossa cabeça. Mas, quando nós nos lembramos que todos carregam a imagem de Deus, significa que ela é dotada de dignidade e valor por carregar a imagem de Deus. Então, nós devemos olhar para ela de um jeito distinto. Na verdade, nós não devemos fazer qualquer distinção, devemos olhar para todos assim e, com compaixão, compartilhar o Evangelho. Às vezes a gente se priva disso, às vezes a gente tem um olhar muito preconceituoso e separa as pessoas assim, dessa forma, né? Mesmo que ela viva uma vida desonrosa, enfim, mesmo que ela seja um pária da sociedade, deve ter esse tipo de olhar. E eu vou finalizar com esse texto de Calvino, que diz o seguinte, que é sobre isso. Não devemos levar em conta o que os homens merecem por si mesmos, mas considerar
a imagem de Deus em todos os homens, a qual devemos toda a honra e amor. Portanto, qualquer que seja o homem que você encontre e que necessite de sua ajuda, você não tem motivo algum para recusar-se a ajudá-lo. Diga, ele é desprezível e indigno, mas o Senhor o mostra ser alguém a quem ele dignou-se dar a beleza da sua imagem. Diga que ele não merece nem mesmo o seu mínimo esforço a seu favor, mas a imagem de Deus, a qual o recomenda a você, é digna de você dar-se a si mesmo e todas as suas posses. Que interessante isso, né? Olhar para o outro entendendo que, por pior que as suas ações sejam, ele foi digno de receber a imagem de Deus. Isso deve transformar a forma como a gente lida com as pessoas, né? Bom, e assim a gente conclui essa primeira aula sobre a antropologia bíblica, o fato de sermos criados à imagem de Deus.